Hey guys, bem-vindos ao meu podcast do Shape, podcast que todo mundo ama. Agora, depois do nosso unboxing, do vídeo de unboxing do microfone, o primeiro podcast com o microfone, ou de teta, agora vocês estão escutando minha voz com um modo mais profissional e mais gostoso. Agora sim tem um filtro pop-up decente que não é uma meia, de uma meia social, tá? Agora sim tá decente. É um microfone semi-profissional. Vou deixar o link aí na descrição. Paguei 210 nele no Mercado Livre. Hoje já ouvi que aumentou, veio para 240, mas quem quiser aí também, tá aí. O link na descrição. Eu não tô sendo pago, infelizmente, podia, né? Mas Patrocina. patrocina nós, a loja aí que eu comprei no Mercado Livre. Mas enfim, vocês já ouviram a vozinha dele? Nosso querido elfo doméstico, Joey. Agora alimentado. Eu Agora ia falar, alimentado, tá? agora Pra, alimentado. vo- pra vocês que estavam aí falando que eu não alimentava ele, agora ele está alimentado 100%, com dois doces diferentes ainda. Super E a família dele descobriu que ele chama Joey. Foi complicado, foi complicado. Mas o que virou, cara? Antes de nós começar o assunto principal, o que virou? Não, tipo assim, eu tava no banho naquela hora que você me mandou mensagem, chegou o doce, eu falei assim, nossa, tô com a companhia. Mas eu lembrava que o doce ia chegar, mas não de noite. Aí eu tava tomando banho, terminei o banho, tranquilo, tô com a campainha. Eu falei assim, não, então, né, deve ser visita, será que, né? Aí meu pai saiu lá fora, eu falei assim, eita caralho, é o doce. Eu só senti, sabe quando a alma dá aquele desespero de mãe? Aí meu pai Daquele tava jeito. voltando do portão na lua. O que que Aí ela tava, aconteceu? ela tava ali me ligando desesperadamente. Ou ele te passou o endereço errado. Eu falei, uai. Aí, tipo assim, meu pai falou assim, ai, tá um tal de Joey, um Joey aqui em casa, não tem um Joey. Aí eu falei pro cara ir embora. Aí falou assim, pai, Joey é o jeito que os outros me chamam, é meu nome. Aí ele falou assim, não, amigo, volta aqui. O moço já tava quase, né, quase desistindo de mim. Aí eu falei assim, é meu filho que chama Joey. O cara olhou pra cara dele, tipo assim, como você não sabe o nome do teu filho? Ah, como assim que você não sabe o nome do seu filho? Interessante. Aí eu fui explicar, não, esse é o nome, que as pessoas me chamam e tal, que eu me sinto mais confortável. Nossa, mas depois meu pai falou assim, nossa, mas por que Joey? Eu falei assim, ó, você não pode falar nada não, que os outros te conhecem como Dom, tá? Então, assim, você não pode nem começar. Não tem nada a ver com o teu nome. Então essa foi a história de como eu alimentei meu elfo doméstico. E a família descobriu o nome dele. E a família descobriu o nome dele. Mas enfim, o assunto principal hoje do podcast é livros. Né, principalmente nessa quarentena aí. Que tá muito chata, né? Essa quarentena tá complicadíssima. Então, o que melhor pra aumentar seu vocabulário, Vamos distrair, estudar, né, bonita? vamos estudar. Porque o Que livro a é uma gente pode das. ser feio, mas a gente estuda. A A gente gente, tem que ser feio tá? inteligente, pelo menos, né? Exatamente. Que não adianta nada. Já É, pensou? Bolsonaro? Que é o exemplo de feiura com burrice. Não vire Bolsonaro. você quer falar que, igual que eu tava vendo no vídeo agora, o cara meteu que os coreanos não é asiático, mano. Oh, meu Deus. É. Estudem, criança, estudem. Não seja vergonha para a nação. Então, tipo, tá, vamos falar sobre livros. A gente vai recomendar alguns livros pra essa quarentena aí que você tá aí. Todos os livros, você vai ter duas opções, tá? A Kailane e o Thiago não puderam participar, a Kailane tá doente. E o Thiago, não sei por que que não quis participar. É preguiça do criança. Tô zoando, tá, Thiago? Mas deve ser preguiça. Mas eu tô zoando, tá bom? Mas Mas enfim, com certeza é porque ele não me ama. Posso falar. é, é isso aí. A Kailane pediu pra gente recomendar de novo, né? Porque uns podcasts pra trás a gente tinha entrado nesse assunto, é o podcast do Serial Killer, né? A gente entrou no meio do nada falando sobre livro. E uma das maneiras que você vai conseguir ler de graça, o brasileiro gosta de coisa grátis, né? Porque principalmente depois de muito imposto, blá blá blá, Entendesse? é muito caro. Ainda infelizmente, a leitura também é um negócio meio
Ah, o desvalorizado valor. no Brasil. Sim, e o Ainda valor mais é com os muito preços. alto. Né? E o link do site vai estar aí na descrição. Eu usei ele. É Tem porque aquela muito. famosa frase, né? Ah, Bandido bom é que distribui PDF de graça. Então seja esse é, tipo de bandido. Agradecer. então, aí esses bandidos bons fizeram esse site. E tá aí. Praticamente todos os livros que a gente vai recomendar aqui vai estar aí também. Vocês podem não usar ele, podem, se você tiver um pouquinho de dinheiro aí, ou comprar ele. Tem os e-books que você compra na Amazon e na Play Store. É, tem outros sites também que vendem e-book. Você pode também encomendar para quem gosta de colecionar livro igual eu e o Joey. A gente compra físico ele. Então, possibilidades vocês têm. Só não vai É. ler porque é preguiça. Preguiça. Preguiça, pura preguiça, né? E Porque, quem tiver problemas aí, audiovisual, posso chamar a gente, que a gente tenta dar um jeitinho para as adaptações. sim. Eu acho que nesse site também tem os livros. Se eu não me engano, se eu não fui nele ou fui na Play Store que eu vi que tinha livro falado, o áudio do Sim, livro. Então, audiobooks. Caso não audiobook isso. achar, sempre tem no Spotify e tem naquele aplicativo de áudio. Peraí que eu vou ver aqui. O Deezer? SoundCloud. Não, o SoundCloud, aquele laranjinha, aquela nuvem laranjinha. Ah, sim, 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 SoundCloud. Ele Ele tem também mesmo. tem. Lá também. Tem Eu vou mais tentar. inglês, quem gostar de inglês também, mas tem em português também, tá? A gente, se vocês quiserem, a gente pode fazer também isso, né? Eu acho que eu e o Joey, apesar que a minha leitura pro público, eu não sei, eu travo bastante, mas falar ainda eu consigo bem tranquilo, mas A gente ler, treina, não tem problema. A gente a não gente vai desiste, treinando, não. se vocês quiserem. A gente, tipo, sei lá, pega o livro pequenininho e vai lendo, sabe? A gente faz uma série aí, tá? A gente ensina E, até a fazer chá, se quiser. Tá? é, Só comentar. podcast aí, tudo, a gente engloba tudo. Mas, Joey, vamos começar com o convidado. Recomendo o seu primeiro livro aí. Convidado não, da família, tá? É da família já, É né? diferente. É meu elfo já. Então, eu queria começar com um livro que eu já tinha repassado anteriormente, que é o Diário de MH, de Thales Paraíso, que Próximo livro que eu vou basicamente, comprar. por favor, gente, ele praticamente passa sobre um detetive e é tudo baseado em casos reais. Então, assim, quem tiver algum medo relacionado a coisa sobrenatural, eu não recomendo. Mas para quem gosta mais desse rumo, eu dou uma recomendadinha, porque ele é um livro mais em versão diário e é um enredo muito interessante, sabe? Que faz você querer ler até o final, por ter dados, imagens que interagem com o público, o meio que ele pensa, sabe? E outros personagens. É muito interessante. Tudo vai se passar num caso em que ele tem que passar no apartamento de uma senhora para poder terminar uma investigação. E nesse apartamento dessa senhora, ele sente uma coisa meio estranha acontecendo, um corvo negro dentro dessa sala. E ele sente que essa senhora está sendo controlada por alguma entidade. Mas só que ele não está interessado nesse caso, porque ele não trabalha com coisas sobrenaturais há muito tempo. Então, como ele escuta uma garota meio que, né, no fundo, precisando de ajuda, começa toda aquela questão, tipo assim, eu devo ajudar, mas eu não posso, eu tenho trauma passado, eu uso bebidas para tentar aliviar esse passado, não vou me meter no caso, mas ele acaba se metendo porque ele se sente culpado e ele quer tentar ajudar. E nesse enredo ele acaba salvando no começo da história essa menina, e essa menina tá sobrecarregada com várias coisas sobrenaturais atrás dela. E isso é um enredo muito importante na história, porque é aí que começa todo o enredo dele tentar salvar a menina gostar dele, ter um romancezinho ali, e ele tentar ajudar outros casos, mostrar a vida sobrenatural para ela, como que ele funcionava. Então eu dou uma recomendadinha para quem gosta desse mundo. Legal. É um livro que tem englobação de casos sobrenatural, que eu acho que é show. Eu particularmente gosto muito, sabe?
de casos sobrenaturais. Apesar de cagar de medo, mas eu gosto muito. E também policial. É um tipo de livro que eu gosto. E ele é um. Ele também parece que é uma leitura bem fácil, né? Porque como Ele é, sim, ele é ele uma é. leitura gostosa de ler, sabe? As E letras são é. um tamanho bom para não cansar o olho e não é Sim. totalmente branco o livro para não cansar. Tem bastante desenho, então dá para a pessoa ter uma ideia do É. que tá falando. Porque ele é em forma de diário, então eu acho que é uma leitura, tipo, legal. Então, Infanto Juvenil entra aí nessa categoria de livro? Entra, entra. Não é um tipo um sobrenatural, tipo assim, eu vou ter pesadelos. É um sobrenatural, assim, um pouco mais leve, sabe? E Então, por ser tipo. baseado em fatos reais, tem toda uma Uhum. história, tudo uma coisa na prática mesmo, como lidar. Com uns 14 anos aí, recomendação, no mínimo. Ai, vamos colocar uns 16, uns 16, 16? 16, 15 mais ou menos. É, ó. Então aí, pessoal de Infanto Juvenil, eu sei que isso, Tem como criança que fala? vai ler, que eu É, sei que tem tem criança que criança vai que ler, né? consegue. Porque, Tem criança que tipo, vai. isso, é, como que eu posso falar? É pra inglês ver, né? Faixa etária de filme, livro, isso é tudo é pra inglês ver. Mas, né, Eu acho, recomendação sabe uma 15 e coisa 16. interessante? Interessante para quem gosta de livro assim, ele só tem capa mole, mas ele tem textura, uma coisa que chama bastante atenção. E tipo, o jeito que eles escrevem na capa e colocam os símbolos de culturas diferenciadas acaba chamando atenção, porque já de começo ele fala assim, não leia isso, não é o que você pensa. Então, assim, ele coloca um aviso de perigo, porque ele vai te mostrar uma realidade totalmente diferente que a gente vive, entendeu? Ele vai demonstrar o mundo mundano e o mundo não mundano, Aí, ó. que a gente Então, chama. tipo, cara, eu acho que eu curti. É, pelo e-book, é R$ 20 que eu vi na Play Store. Quando a gente tava comentando sobre esse livro, eu fui até atrás. R$ 20. Tem lá no site, que vai estar aí na descrição, tá? Pra você baixar o PDF de forma grátis, tá? Eu recomendo E até para comprar, assim, que o físico dele é mais em conta também, em relação a PDF, essas coisas. sim, né, eu acho que físico também, você tem o cheiro, você tá com o livro na mão, você tem o cheiro de livro. Quem gosta Exato. muito de ler, né? É, esse É, cheirinho de livro aí, é o vício. É assim que a é, gente sabe se o livro é bom. sim, é pelo cheiro que a gente vê se é bom ou não. Bem, eu vou recomendar um outro, né? Aí uma leitura criança, mas também seguindo o padrão diário. Aí vocês falam, eu já sei que livro que é. Você não sabe, Diário de um Banana. Aí você fala assim, Aí, ó. Sheik, mas o Diário de um Banana é muito pra criança. Cara, é e não Tem é. coisas que leva, sabe, pra vida de lá. E outra, ele tá passando pela transformação da puberdade ali, entende? Eu acho um, como eu posso falar? Necessário. É necessário, sabe? Eu acho que, e ali mostra também muita coisa que a gente já passou, sabe? Então eu acho que é legal. Tem os livros de capa dura, tem os livros de capa mole, tem e-book, se eu não me engano. Eu tenho, acho que 8 livros, 7 livros deles. É, é um, é um livro show, sabe? É uma saga legal. Tem os filmes, acho que tem 2, 3 filmes, que seguem bastante o livro, tá? É raro ver isso, mas seguem bastante o livro. A adaptação de livro para filme todo mundo É meio sabe que. complicado. Todo mundo sabe que, pra quem lê e depois assiste o filme, eu vou falar daqui a pouco, que quem é fã mesmo sabe o tanto que ficou ruim, né? Eita, Né? sei de nada. Né? Meio complicado. Mas é um livro aí, ó, que conta sobre a vida de um menino, ele vai escrevendo nesse diário, e no diário parece que é um caderno, sabe? O livro parece que é um caderno, porque tem as linhas do caderno, ele vai desenhando, e ele vai escrevendo, e vai contando sobre a vida dele, sabe? Então, tipo, é legal. Tudo que ele passa na escola, o que ele passa em casa, tudo que ele faz, então ele vai escrevendo nesse diário. Eu acho que é um,
pra quem gosta desse tipo de leitura, eu acho que show. É bem simples a leitura, é muito divertida, é rápida, porque eu li um livro, tem 208 páginas, eu li o livro completo em 2 horas, sabe? Sem parar. Porque as letras são bem grandes, sabe? Então, é gostoso. Eu recomendo. Recomendação é pra vocês aí. De livro juvenil. Então, pra todas as faixas etárias aí, eu acho que show. Acho que Vale a até pena. no mínimo 10 anos, vai. E aí começa a transição também. É, mais pra frente eu queria comentar de livros de inclusão, porque é muito especial pra mim, mas é mais pra frente. Eu acho que tem aquele Extraordinário, né? Que virou filme. Extraordinário também, que foi muito Nossa, importante. aquele filme que eu chorei naquele filme não tá escrito. O interessante daquele livro, já vamos falar de Extraordinário, que fala sobre uma criança que nasceu com problemas genéticos. Ele teve vários problemas, várias cirurgias que ele teve que Foi fazer 27 no durante uma. total, né? Que lá ele Sim, fala. então, tipo assim, ele basicamente, em todo o filme, ele usa, e o livro, ele usa um capacete que é muito especial para ele, porque ele ganhou de uma amiga da irmã, que é um capacete de astronauta, que basicamente ele escondia o seu rosto durante toda essa história, porque ele tinha vergonha da deformação do rosto, mesmo Todo com a mundo achava cirurgia. ele meio que esquisito também, né? Eu acho que Sim, ele sofreu um bullying por causa disso, era gigante. E a mãe dele, né, se sempre preocupava. protegia ele. É, sempre Colocava protegia numa ele. bolha, né? É, e como a mãe dele era professora, ela não deixava ele ir pra escola, de verdade. Até que ele resolveu ir. E mostra todo esse crescimento dele na escola como uma pessoa em si fora da bolha que ele foi criada, porque ele sempre teve aula em casa com a mãe. E a preocupação da mãe eu entendo, porque no livro, como ele é mais detalhado, ele mostra a maldade que está no coração das crianças por não entender, sabe? Uma coisa que é também principalmente passada pelos pais, que eu percebi bastante o jeito como tratar as pessoas. Então, Sim. assim, isso acaba, como é que fala? Piorando muito a situação do psicológico dele, mas ao longo ele mostra que o coração dele cura o que importa e não é o físico. É meio clichê, mas é a verdade. Então ele acaba conquistando as pessoas ao redor dele, e é muito bonitinho. E ele é Nossa, aplaudido de pé esse ainda. filme aí, tipo, quem é manteiga muito derretida, igual eu, olha, ele chora, Chora. hein? Chora, Olha, mas eu sou chora. de. Eu sou uma pessoa assim, meio seca pra chorar, sabe? Quando é em relação a livro e filme. Depende do meu dia, do meu humor. Mas eu li o livro, eu chorei, mesmo sabendo do final. Eu fui ver o filme, eu chorei outra vez. Mas Até você a mãe da chora. minha amiga chorou. Parecia que tava chovendo na sala. Tava todo mundo chovendo, chorando. Então, Mas assim, vocês conselho. não estão entendendo o tanto que vocês choram nesse filme. Porque se não chorar, ou dois ou um, né? Ou você é muito ruim do coração, né? Que Ou você não tem. você não tem. Que Então, assim, esse filme olha, se você- você não chorar, é porque você tem que procurar um psicólogo urgente para lidar com seus sentimentos urgentemente, reprimidos. por favor. Mas aí, vamos para mais uma recomendação, então. A gente já falou aí do diário lá, dos dois diários, a gente falou do Extraordinário, um livro para todo tipo de pessoa, né? Porque isso é um livro que leva para a vida. Então, a gente não vai colocar faixa etária aí. É para todo, é livre. É Que livre, é tem uma livre. saga também, eu queria falar isso. Que Tem uma saga? Eu tem não sabia que tinha uma saga. Tem uma saga, então, tipo assim, no livro principal que conta todo o enredo da história dele, o próximo da saga conta a perspectivas de outras crianças em outras histórias de Ah, que da hora. vivência dele. Então, tipo, já no livro original mostra a visão dele na escola, do amigo, de todos os amigos dele, da irmã. Então, assim, é uma história que se encaixa com todos os pontos de vista. Isso que é o legal, sabe, da história. Então, Gostei. tem outros livros também que tem de capa dura. É meio carinho, mas é muito bonito. Mas compensa, sabe? Eu acho que para Compensa. o É pessoal lindo. que a gente gosta de colecionar livro e ter o livro físico, acho que compensa. Pagar aí uns R$ 80. Tá, mas é caro, mas sei lá, né? Pela coleção, É, acho que vale a pena. vale a pena, vale a pena.
Eu, Pois é. eu gostaria de recomendar um livro de que eu não li, tá? Ah, Mas dois livros que eu não li. Vai falar, mas como que você vai recomendar um livro que você não leu? ele sabe o enredo. Eu sei o enredo, é do tipo que eu gosto, sabe? Né, de um tipo de é o tipo policial e barra história, então tipo pontos históricos, sabe? E do meu escritor favorito, né? Dan Brown. Aí o pessoal fala, mas quem que é Dan Brown? Dan Brown, esse pessoal que assiste os filmes O Inferno, Anjos e Demônios e Código da Vinci são é o mesmo escritor. Ele escreveu mais dois livros que é da saga do Professor, que chama a Origem e o Símbolo Perdido. Eu Tem acho eles, interessante nossa, esse esse livro livro. é perfeito. Eu tenho vontade de comprar. Pode continuar. Essa saga, né, do Professor Dan Brown, mas isso vem depois. Esses dois livros que eu vou recomendar chama Ponto de Impacto e Fortaleza Digital. Os dois são policial, então para quem gosta de policial, tá aí uma recomendação. E são livros que é uma leitura um pouco mais complicada, então acho que eu colocaria uma faixa etária de 14 anos. Acho que 14 anos é uma faixa etária que vai Coisa começar a boa pra entender. escrever. Sim. Então, pessoal, eu não sei como que tá, porque são livros muito antigos, sabe? São acho que livros de antes de 2000 ou um pouquinho pra frente, se eu não me engano. Porque o Anjos e Demônios foi em 2005 que fizeram, o que ele escreveu o livro. E esses dois livros já tinha bem antes, então é antes de 2000. São livros bons pra quem gosta de um livro um pouco maior. E gosta de tecnologia, que é o Fortaleza Digital, barra policial, que é nos dois no caso, de que é o ponto de impacto, acho que é uma recomendação da hora, sabe? São livros, né, de 300 páginas, então 200 páginas, são livros um pouco maiores, por isso que uma faixa etária de 14 anos é uma leitura um pouco mais difícil, então acho que tá aí, recomendação pra vocês aí desses dois livros do meu escritor favorito. E depois eu falarei mais um pouco sobre a saga do- das outras sagas dele. Ah, mano. É, eu queria. Eu tô em dúvida em qual recomendar, porque você viu que eu mandei uns no chat aí. Eu vi aqui. Mas eu vou falar os do que eu tenho à mão aqui, que é bem interessante também. Vamos começar com polêmicos. Eita, nós, agora sim. A É, o meu. menina que roubava livros, Ah, o de meu. Marx. A menina que roubava livro é um clássico, né? É tipo. É É o que é pra tipo. chorar. Não, é tipo o Diário de Anne Frank. É, É, passa na mesma época, uma coisa assim, pra quem tem um coração forte, assista e leia, é, porque é pesadinho. Bom, são. todo livro, pode falar. É que eu ia falar que são livros de histórico, né? Que são passa pela Hum, Segunda Guerra Mundial, onde que aconteceu um dos na- maiores holocaustos. E vocês sabem, né? O Nazistas, ponto tudo. vocês sabem o que que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. É, então se passa nesses pontos e passa pelo pessoal que foi perseguido, né? Os judeus, né? Os dois, se Sim. eu não me engano. Diário de Anne Frank e a Não, menina que roubava livros, não era? sim. Não só essa questão, tudo começa com a menina, né, a questão que ela está fugindo com a família dela da cidade. Pelo que eu entendi no começo, parece que ela vem de descendência judia, mas só ela e o irmão e a mãe conseguiu fugir. O irmão morreu durante esse começo, já na trajetória, por doença, sabe? O livro já vem com os dois pés no peito já, porque o irmão Já. já morre. Então, tipo assim, ela perde a mãe, o processo, ela vai morar com outra família no começo desse livro, como refugiada, mas só que como ela já tá ali, o povo não conhece da realidade dela. Então, tipo assim, naquela época tinha famílias que colocavam membros judios na família para esconder sobre a sua real natureza, sabe? Meio como um meio de escape.
Então, assim, o livro em todo, assim, eu posso ser considerado talvez como um diário histórico, porque Bem, contra a é, visão da menina, a visão do que realmente acontecia no contexto todo. E tem algo interessante, porque o livro não é só contado pela menina. O livro é você. contado pela morte. A morte Ah, que conta o livro. que louco, velho. Então, tipo assim, um livro. Ele tem desenhos infantis que retrata, sabe, que a menina desenhava. Ela demonstra um ar bem simples e meio com medo da época do que estava acontecendo. Então tinha todo esse trajeto da família esconder um judeu dentro de casa, ela não saber ler e escrever por ser uma família distinta, não tinha educação para o povo naquela época. Então, assim, ela escrevia escondido com tintas no porão, junto com o pai adotivo dela, sabe? É uma coisa bem feliz e triste ao mesmo tempo. E ela justificava na escola nazista que ela estudava sobre as questões, sabe, básicas. Porque ela não achava aquilo certo e ela questionava, e isso fazia ela apanhar na escola. Então, assim, Caraca, pelas entre aspas, freiras, né, do local que ela estudava. que louco. Tem um Bem romance pesado. leve, tem um romance leve de amigos infantis, sabe? Hum. Durante essa história. E mostra bastante essa causa dos bombardeios que teve na época. Então, assim, estava numa questão de Segunda Guerra, né? Então, assim, é uma coisa bem pesada. E só que tem uma coisa que eu queria muito comentar. Porque esse livro, por ele ser contado pela morte, eu posso te falar que não espera um final feliz. Para quem gosta de final feliz, É, eu não não é um filme, recomendo. não é um Esse livro. não é um livro de finais felizes. Isso não é um livro feliz. Ele, até mesmo a morte, fala no começo que isso não é um livro de finais felizes. Então, Mas assim, que justo, né, eu acho. o enredo é tudo bonitinho, bem amarradinho para quem tem curiosidade e sede de leitura. Só tive dificuldade por questão mesmo, porque eu sou uma pessoa meio sensível para essa. Quando é questão de guerra. Quando é É, questão é, de guerra. foi um período muito complicado, né, também. Eu acho que Assim, muito forte, velho. Foi um teve período uma muito parte forte. que, como a família escondia um judeu na família, na casa, eles escondiam no porão. E tava até naquela época que eles vasculhavam todos os porões, todas as partes da casa, se tinha portas invisíveis, sabe? E o cara, ele já era magricela, ele tinha fugido de uma área de concentração. Ele estava doente, ele ficava escondido debaixo dos cobertores das latas de tinta no porão, sabe? E lá não podia ter, tipo, nenhuma entrada de sol, não podia nada. A menina até tentava conversar com o cara, ser amiga dele, fazer montar um boneco de neve, na época de neve, sabe, lá dentro. Que louco. Só que na hora que pegaram esse cara, spoilers, eles levaram em uma fila, sabe, como se fosse uma questão Game of Thrones, tipo, aquela questão de caminho da vergonha, onde todo mundo tá te assistindo, tá Sei. vendo você ser preso. Então é uma Uhum. parte assim, que eles detalham muito bem, faz qualquer um sentido, sabe? Imagina, porque, tipo, é um período muito complicado, né? Então, eu acho que aí é uma leitura mais Pesada. bem pesada, então, uma Mais faixa etária adulta, de assim. 16 anos. É. Ainda Então, mais pra quem ama livro, é pesado porque tem uma parte que tem a queima de bibliotecas, então dói. não dói, né? Então, é complicado. 16. Bem, Mas recomendo. recomendação aí. De novo, eu vou recomendar mais que um livro, porque já vou falar do Dan Brown de novo. Agora é a saga do Professor Landon, que provavelmente aí quem assiste filme policial sabe os filmes que eu falei. Principalmente o Código da Vinci e o Anjos do Demônio. Desculpa. Eita, coronavírus. Não, engasgar. Mas, e tipo, nos filmes, a sequência é o seguinte: Código da Vinci, Anjos e Demônios e o Inferno. Mas nos livros é o seguinte: é Anjos e Demônios, o Código da Vinci, Símbolo Perdido, o Inferno e Origem. Bem, cada livro conta sobre uma parte histórica. O Código da Vinci ele vai falar sobre Mona Lisa, falar sobre Leonardo da Vinci,
né? O próprio Sim. nome já Todo o fala. mistério que tá por trás do quadro, né? Que já Todo o mistério que tá por trás do quadro, principalmente da Santa Ceia. não queria expor nada, não, mas é verdade. É, É real. o Anjos e Demônios fala sobre o Vaticano novamente, sobre a igreja de novo. O símbolo perdido. Tem uma teoria o porquê que não saiu o filme dele. Porque ele fala sobre a maçonaria. Então, Pra ali, quem tem curiosidade, né? É muito bom. sim. E eu acho que muitas das coisas ali, superficialmente, principalmente as coisas superficial, era verdade. Eu, no meu ponto de vista. Não sei, não nunca frequentei, e ninguém que frequenta ou já frequentou pode falar o que tem lá dentro. É, isso é fato. Por isso que provavelmente eles não fizeram um filme. E é um livro bem que não é muito conhecido, sabe? Então, Tem um livro que fala sobre todas as questões da maçonaria e questões de. Como é que fala? Tem duas partes. Tem a maçonaria e tem o Demolay. É. Mas enfim, isso, não vou demolei. expor. Não vou expor. Sem exposição. E depois veio o Inferno, que fizeram o filme recente. Foi. É sobre o Inferno de Dante. Então eles trincha bem o quadro, o Inferno de Dante. Eles vão comentando, vão falando, vão explicando tudo do quadro, o famoso Inferno de Dante, e sobre a peça, né? Também. O... Eu esqueci o nome da peça. Ai, gente, como chama? Eu não sei lhe informar, desculpa. Ah, mas enfim, eu vou dar uma procurada aqui, eu já falo qual que é o nome da peça. E eles. É tudo em volta disso. Já a origem, ele ficou um pouco. Ele ficou mais. Como eu posso falar? Ficou mais tecnológico. Então. É bom. Tem sim as partes que comenta sobre coisas históricas, mas ficou mais tecnológico. Mas ainda realmente show. São livros muito difíceis de ler. É uma leitura bem complicada. São livros extremamente gigantes. Então, por exemplo, uma pessoa que crê na fé católica tem que ter muita cabeça muito firme para ler, principalmente os dois livros. Os três primeiros, no caso, né? É o Anjos e Demônios, Código da Vinci e o Símbolo Perdido. Tem que ter muita cabeça pra ler, pra não sair. Eu só pude ler esses livros no ano retrasado, então, com 15 para 16 anos, então, de resto, minha mãe não deixava eu ler. Eu já tinha assistido os filmes, mas eu era muito mais novo, então eu não entendia muito. Era uma Mas leitura mais pesada, assim, você é fala. uma leitura muito complicada, muito pesada. Cara, tem partes ali que tem automutilação, sabe? Então, É, então. tem- 18. de... cara, no Código da Vinci eu falo 18, mas do resto pra frente eu acho que dá pra diminuir um pouquinho e colocar no 16, que fica show. Porque é uma leitura muito difícil, e são livros extensos, tá? 450 Tá. páginas no mínimo. Acho que o maior que tem é se eu não me engano, ou o Inferno ou o Símbolo. Tem 580 e um pouquinho. Quase 600 páginas. Então, Ah, mas pra quem já leu Senhor dos Anéis e Harry Potter, tá de boa. Tá ah, tranquilo. e tipo, tem livro que acaba o capítulo no meio da página e pula pra outra, né? O escritor pula pra outra página. Não, ele não. Acabou o capítulo no meio da página, já começa outro capítulo no meio da página. Então, tipo, tem 50 capítulos o livro. E- A leitura É, mas ali. assim, é mais pesadinho ali, é tipo, vocês que lute, que eu vou escrever e vocês vai ter que ler. Né? O bicho fala assim, não vai ter pausa pra leitura, não. Pausa de leitura, não. O negócio é ir. Vai E no banheiro lendo. mais ou menos assim, mesmo, que o bicho é grosso, velho.
Mas é um puto do escritor. Ele acho que é professor de história. Ele, os quadros e tudo, os desenhos, a esposa dele que ajuda porque também ela é professora e formada. Então os dois têm uma formação muito grande. Então, principalmente para escrever esses 5 livros, eles tiveram uma formação, eles procuraram outras pessoas, então eles tiveram um embasamento grande. Então, ali uns 70% do livro é verdade, os outros 30% foi invenção ali pra encher linguiça, né? Não é encher linguiça, mas dá, dá estrutura no livro, né? Então, a minha recomendação aí, 7 livros do Dan Brown, Leia tudo. comprem, leiam Comprem, leiam e e sejam, partilhem. e sejam felizes. É o puta livro bom do cara. É, realmente. E agora eu vou falar de um livro aqui que ele é meio complicadinho. Ei, Porque ele, assim, eu não sei se ele pode ser considerado algo, uma coisa mais espiritual, mas sei lá, alguma coisa mais do além, sabe? Mas eu hum, vou. Eu não sou uma pessoa religiosa, tá, gente? Então, relaxa. Eu sou tudo menos religiosa, cheio de também. eu tô de prova de. Ele é de prova. Então, assim, o livro chama, para quem gosta de livros mais em questões tipo evolução, uma coisa mais tecnológica com alienígenas. Então, eu posso passar isso aqui que vocês vão amar. Ele chama. É um livro brasileiro, tá? Então, assim, é uma coisa que eu tô chocada porque é muito bom e temos poucas questões de visibilidade em escritores brasileiros. Ele chama Lost, a Evolução, de Paulo Sinigaglia. Chega e vai escrever depois para você. É isso aí. Esse livro, ele fala sobre um garoto que ele foi acampar no meio de uma floresta. Tudo começa no meio de uma floresta, né? É, basicamente Ne- era uma ilha, né? negócio Ele ruim. O já negócio começa. é no meio da floresta. E, tipo, mesmo com os amigos dele falando que não era uma boa situação, ele quis acampar no meio dessa floresta com os amigos. E tudo começou numa noite em que eles viram uma suposta estrela cadente, mas ele não se passava além de uma simples estrela cadente, passava de um OVNI que tinha caído no meio da ilha, no meio da noite. E como eles acharam que era algum problema, alguma estrela que tinha caído, eles não foram verificar, né? Foram dormir como uma pessoa normal, menos a bonita aqui do Belchior. Belchior estava urinando no meio da noite e ele resolveu chegar perto para ver o que se passava. Quando ele chegou perto dessa cratera, ele viu uma simples máquina metalizada com garras, uma coisa assim totalmente, sabe, o oito braços lá do como é que fala? Do Homem-Aranha, quatro braços, desculpa. Então, assim, ele chegou perto dessa máquina porque ele queria entender o que estava acontecendo e ele acabou sofrendo um acidente onde os braços dele e as pernas dele foram decepadas. Então, foi uma coisinha bem pesadinha aí, já no começo. E como, por se tratar de uma coisa de um OVNI, fala toda a questão da Marinha correndo atrás do OVNI, capturando o objeto e levando ele para a fase de testes. Uma coisa que acabou acontecendo com o acidente dele é que uma luz que estava dentro dessa máquina acabou entrando no corpo dele com muita velocidade. Isso contribuiu para a decapitação dos membros dele. Ao longo desse processo, ele está sendo internalizado na UTI da questões das forças marítimas. Isso envolve tanto a questão do força aérea, força marítima, os militares mesmo no conteúdo geral. E eles tentam entender o que que o cara acabou de ver lá dentro, só que é um tipo de energia criadora que vem muito além do universo. Esse que é o interessante na história. Porque por ser um alienígena muito evoluído que está dentro do corpo dele, ele acaba tendo que dividir esse espaço com uma dupla personalidade. Porque ele vai escutar o alienígena vai tentar contatar com outras pessoas ao redor. Só que o alienígena é esperto demais, então, tipo assim, o alienígena traz a enfermeira para ter aquela paixão na história, meio
com o paciente ele começa a se curar, ele tem os braços e as pernas de volta, mas só que tem problemas, porque o povo descobre que existe um alienígena dentro do corpo dele, então ele quer ser usado para experimento, ele quer ser usado como uma arma de guerra. Então é uma coisa bem complicada, que acaba envolvendo muitas pessoas que têm habilidades sobrenaturais nessa história, que só para quem conhece sabe, não é mesmo, meninas? Mas aí vocês têm que ler para saber o final, que é Aí um tem. final muito interessante. Aí vai ter que ler, vai ter que procurar Tem aí e ser romance, tem feliz. choro, tem É. alienígena, tiro, cuspe, tapa na cara, tem traição no exército. Então, assim, É um tem livro completo. gravidez, É um é o livro livro completo. completo. E, É, tipo assim, aí. por ser um livro de, peraí aqui, 463 páginas e brasileiro, E brasileiro. então, assim, ele é um livro muito grande, ele é um livro muito bom, porque ele fala sobre a questão de meio que a gente pensa que, eu acabei concordando, que nós, seres humanos, acabamos pensando como formas binárias. Então, isso a gente acaba demonstrando isso na nossa tecnologia. Para quem faz informática, sabe que a nossa tecnologia é toda baseada na questão binária. Uhum. Então, ele mostra o nosso meio de pensar, ele mostra que o nosso universo é uma coisa muito mais além que a gente conhece. Então, assim, para quem gosta de complexidade, mas de suavidade ao mesmo tempo, sabe? Eu Sei. recomendo demais, porque tem tiro, cuspe e tapa na cara e tem ciência, galera. Para quem ama isso aqui, ó, perfeito. Não, Recomendadíssimo. isso aí, pelo amor de Deus. Melhor livro que tem? Não existe. Mentira, Esse, existe sim. ó, existe. Mas Existe. aí a gente... Aí vamos ter que deixar pra daqui a pouco, né? aí a pessoa tem que ler isso aqui para saber o finalzinho, que é bem interessante. Cara, eu acho que eu vou recomendar um livro. Agora eu parei pra pensar aqui, cara. Falando em livro brasileiro, acho que eu vou recomendar um livro brasileiro, outro livro brasileiro. E duas recomendações de livro brasileiro. Vamos enaltecer os nossos escritores, tá? Porque a gente tem bons escritores no Brasil, sim. Sim. Só que não é É, valorizado. só que não é valorizado, infelizmente. Tem um livro que chama 12 Horas de Terror. Você já chegou a ler? Não, mas eu já ouvi falar já. Então, esse livro é do Marcos Rey, é escritor aí. É um livro, provavelmente, pessoas que aí. Bem, eu tive que ler pra fazer prova, né? Eita. No segundo no Fundamental 2 aí, que é do sexto ano ao nono ano. Eu tive que ler. É um livro infanto-juvenil. Ele é do tipo que eu gosto, é tipo policial. 12 Horas de Terror. Amo. Nossa, perfeito esse livro. Pelo que eu pouco me lembro, era um cara que morava em São Paulo e o irmão dele era envolvido com os negócios aí do mercado negro, né? Aí por trás, debaixo dos panos. O irmão dele tava devendo uma grana da hora pros traficantes e os traficantes foram atrás dele. E ele tinha 12 horas pra entregar uma maleta de dinheiro, se eu não me engano. E, tipo, por onde ele passava, todo mundo conhecia o irmão dele e queria matar o irmão dele. Mas o irmão ruim. E esse cara aí, por onde ele passava, o bicho tava em perigo. Tudo quanto é lugar. E tem uma moça que ajuda ele. Eu não lembro muito bem. Eu só sei que é um puta de um livro foda, né? Nossa, é um livro perfeito. Foi um dos poucos livros que Bem, corrigindo aqui, não é mercado negro, é um mercado ilegal, tá? Não pode, não pode explorar. Mas enfim, cara, eu gostei do livro. É, eu não lembro muito dele porque faz muito tempo que eu li ele. Mas foi um dos poucos livros que eu gostei de ler, porque era na época que eu não gostava de ler. Então, esse livro Já me foi o prendeu. começo. Esse livro me prendeu na época que eu não gostava de ler. Pra você ter uma ideia. Ah, isso é Então, bom, porque atrai as pessoas para ler. É um livro sim, gostoso, então.
Então, tipo, aí, pessoal, é um livro curto, um livro fácil de, de ler. Então, tá aí, Eu queria falar, já que recomendações. vamos falar de livros que prende a gente, eu vou deixar um último que foi o meu primeiro livro e para quem tem dificuldade de leitura para ele. Eu lembro que eu estava na quarta série com esse livro, então assim, ele foi bem importante na minha vida. Mas eu vou deixar para fechar com chave de ouro. Então vamos Eita, falar aqui. Do Thales Paraíso também é um livro brasileiro, então eu esqueci de falar isso com a galerinha. Mas eu queria jogar já um livro totalmente militudo, posso? pode? Primeiro eu vou falar um livro para quem gosta de livros de temática LGBT e tá procurando aí. Um Mais Uma Matemática do Amor. Ele é um livro brasileiro também, de Ângeles e Vinícius. Ele é um livro que se você procurar em PDF você não vai achar, porque ele é bem difícil, sabe? É bem pouco valorizado na comunidade. Tudo começa sobre dois amigos que vivenciam com famílias unidas, sabe aquelas famílias que são tão parentes que até os parentes não viram parente? Nossa, Parece que é vizinho. Então, assim, esse é uma coisa aqui é muito. top. É uma família que eles mudam até de casa se for preciso, só para ser vizinhos e ter o contato diário. E como eles eram amigos, tão amigos mais do que irmãos, acabou criando um sentimento muito maior que isso. E a família estava meio que percebendo, sabe? Só que não dialogou muito. Então, esse livro tem a questão do romance, tem a questão do preconceito, que o adolescente passa por questões de puberdade, questões de aceitação, questões de como a sociedade vê as pessoas. Tem as partes de chorar, tem as partes interessantes para quem gosta. Tem Sempre tem as partes de treta, chorar, né? tem muita treta, para quem gosta de Go- treta. Eu gosto é Ah, assim, de ó, treta. esse livro, ele é recomendado para todas as idades. Até a minha avó leu e gostou dele, pra você ter uma noção. Ah, isso aqui é bom, porque mostra que até os mais velhos estão abrindo a Estão mente pra isso. gostando. Sim. Então, tipo assim, ela ficou até falou assim, nossa, mas eles passam por tudo isso, deu uma tristeza de ver a dificuldade que eles tem que para se aceitar e se aceita. Então, assim, mostra a questão da família que, no caso, já aceitava, sabe? Porque é uma coisa que eles viam que eram mais do que amigos, aquele amor que eles tinham. Era uma coisa muito envolvente. Só que como eles não tinham a liberdade de se expressar, acaba mostrando o ponto de vista dos dois, sabe? Uhum. É uma coisa É, interessante. isso é bom. Só isso. Tem final feliz pra quem gosta, né? Pode Aí, ver. ó, pra quem não gosta dos finais tristes, né? Tamo aí com livros finais Só felizes, né? Porque sempre tem. Tem que ter, né? exatamente. Pelo menos um na lista. Pelo menos um, né? Bem, eu vou recomendar um livro, eu acho que é meio que, entre aspas, clichê, porque de um dos maiores detetives do mundo aí, né? Parece Sherlock. que é Sherlock Holmes, né? Nosso Cara, famoso. cara, pra quem assistiu a série, eu e o Joe assistiu a série. Muito bom, não é? A série. Sim, muito perfeita. Mostra Cara, a imagem que todo mundo precisa entender a real pessoa dele. sim. E, cara, eu gostei porque acho que o primeiro caso dele é de um livro. É do primeiro livro dele. Que é o. Sim, Então. E os livros são fáceis, eles te prendem. São. Bem, as versões que eu tenho aqui são livros de bolso. Sabe? Aqueles pequenininhos, bonitinhos, fofinhos. sim. Então, Mas aquele tem os lá mesmo. grandões também que as pessoas podem, né? Sim, Que é claramente. toda trabalhada no design. Para quem gosta aí de colecionar, Pra quem, perfeito. pra quem gosta do frufru, tá aí. E, cara, não precisa muita coisa, né? O próprio livro se vende, né? Pra quem não conhece Sherlock Holmes, eu acho meio difícil. É um detetive e o cara escreve, se passa em Londres em 1800 e vai lá cacetadinho. Na série, 92. claro que Desculpa. 92? É, foi o primeiro Mil, livro. Então, 1892 ou 1900? 1892 foi o primeiro Ah, livro lançado. então aí, ó. E, Desculpa. cara, ali o escritor conta um, casos do Sherlock.
Claro, a série realmente passa mais em 2015, eu acho, 2014. Mas ainda tem a pegada dos livros. E o próprio livro se vende. Porque é um livro de suspense, é um livro que tem ação, é um livro que tem romance, é um livro que tem é, a Sim, parte sim. de mistério, de quem que será, tipo, cara, que pra quem assistiu Scooby-Doo e ficava, gente, quem que será o monstro? E todo mundo, gente, quem que. Cara, livro perfeito. Acho que aqui Sabe? eu tenho três, mas acho que parece que tem quatro livros dele. Então, recomendação aí pra vocês. Livros curtos, gostoso de ler. E tá aí. Sherlock Holmes. Uma coisa muito interessante, porque o jeito que a pessoa escreveu o livro, por isso aí que o Sherlock Holmes ele é uma pessoa além da época dele, porque o meio de percepção dele, para quem assiste a série, dá para ter uma noção. Um Sim. jeito de uma visão mais espacial, que ele conseguia retratar toda a imagem, só numa simples olhada ele sabia se a pessoa era casada, se tinha cachorro, se ela Você tinha fumava, se ela estava traído doente. mulher. Exato, se era infiel, já estava tudo ali, só na imagem. E só por causa de uma dobradura na roupa, né? Diferente. Exato. Principalmente ele conseguia medir exatamente o corpo das pessoas só por questões de percepção. Isso é uma coisa muito importante, porque demonstra uma realidade totalmente diferente da nossa, que pensa que assim, ah, eu não consigo entender nada só pela imagem. Dá para fazer isso, mas só que tem que ser uma pessoa muito perspectiva. Você é É uma pessoa pro paroxítono. uma coisa que eu queria falar é que, seguindo esses tipos de livros, que tem a box de 7 livros dele, só que eu não vou explanar a loja, porque, né, não estamos sendo patrocinados, Sem patrocínio. é uma escritora que chama Agatha Christie, que todo mundo conhece, a nossa linda rainha dos mistérios, Sim. porque os livros dela, por mais que ela escrevia como em questão de ser um homem no começo, então, assim, né, o povo não aceitava muito, a questões dos livros dela é muito interessante, que seguem o mesmo caminho do Sherlock Holmes, só que no sentido mais duvidoso, porque o Sherlock Holmes ele expõe as questões do caso mais a sério. A da Agatha Christie, não, ela expõe o ponto de vista das pessoas, mas ela coloca todo mundo como culpado em si. Se É duvidar, isso. sobra até pro seu papagaio que não tá lendo o livro. Não, Mas sobra até todo pra mundo é lâmpada culpado. do seu quarto aí. Você nem viu, hein? Sim, e tipo assim, é umas pessoas que você não espera muito na questões dos livros dela. Então, assim, é uma coisa que eu recomendo muito para quem gosta de mistério, uma coisa mais, sabe, prolongada, que ela gosta de prolongar, né? Ela gosta do implantar a bomba ali fazendo você que procure, querida. Aí no momento que você menos espera, é tapar lá o bandido na tua cara fazendo a Tá, fina. tá linda. Eu amo ela. Super Na Agatha recomendo. Cristina, eu acho que ainda não consegui pegar um tempo pra conseguir ler os livros dela, mas minha mãe fala que é perfeito. Tem até filme pra quem gostar, Sim, do sim, eu tenho. Oriente. Minha mãe Recomendo. falou. E uns filmes que eu já cheguei a assistir, os filmes é bom, muito bom. É muito. Então, assim, recomendo, galerinha, pra quem gosta. Tamo aí. Aí, duas recomendações sobre mistérios pra quem gosta de mistério, policial, essas coisas aí. Agatha Cristina e o escritor do Sherlock, mas eu não sei o nome dele, infelizmente. Me perdoem. Mas é o Sherlock Holmes. Da Você vai Agatha achar, Christie. relaxa. Da Agatha Cristina é muito livro, então a gente é mais fácil ir pelo escritor, né? Bem, vai, falei. O nome do escritor chama Arthur Conan. E informações quentíssimas pra vocês. Não Minha, sabia. Ninguém lembra do nome, tadinho. minha próxima recomendação é do livro que virou filme que os leitores do livro não gostaram, de jeito nenhum. Você sabe de quem que eu tô Ih, falando? depende. É aquela. Aquela é Hobbit? Não, tô brincando. Tô brincando. Harry É, Potter? É não, Harry Potter? não, É Harry Potter? Harry Potter ainda deu um pouquinho de gosto. Game of Thrones, certeza. Não, não, Game of Thrones cagou no finalzinho. Game of Thrones é aí pra ler os livros, você tem que ser corajoso. Amanhã eu tô falando Depende. dele, Dele do qual? Semideus. E
Do E Percy, aí, do do, Persa, do Percy, do do cara que. Cretinho, E aqui é lá mesmo. Percy Jackson, que vai virar esse, série. que vai virar série. Tomara que não caia igual cagaram nos filmes, né? A gente torce. A gente torce. Netflix, por favor, você sabe fazer série o show. Faz uma série da hora, por favor. Obrigado. Mas enfim, a gente falou de livros que. Muito fato histórico, livros reais, que a gente agora vai partir pro mundo da fantasia, né? Percy Jackson, semideus, deuses gregos. Eu tenho a primeira saga dele são 5 livros, que é o Percy Jackson, que é o dos 2 primeiros filmes que teve, né? Do Ladrão de Raios e o Mar de Monstros. Mas ali pra frente tem mais 3. E por que que não fizeram o filme? Porque conseguiram cagar, né? Nos livros, nos filmes, nos 2 primeiros filmes, e a comunidade não gostou. E show. Bem, foi pelo que eu achei. Mas tem mais 5 livros. Rick Riordan, que é o escritor do Percy Jackson. E depois desses 5 livros, tem mais 5 livros. Aí o negócio fica show. Por quê? Porque aí mistura mitologia grega e mitologia romana. Que, pra quem não sabe, a mitologia grega pra romana, a única diferença que tem é o nome dos deuses e a função É. deles. Tipo assim, Eu não é. quero expor, não. É porque eu sou uma pessoa politeísta, eu posso opinar nessa área. Eu não quero expor. Mas assim, é que basicamente o romano não é que ele copia longe de mim. Mas ele falou, interessante, por que não? É a mesma coisa que você falar assim, ó, seu amiguinho copia, mas não faz igual. Exatamente. Mais ou menos isso, eles falou. O grego falou pro romano, copia meus deuses aí, mas não faz igual Mas não, não faz igual, não, mano. por favor. Porque, tipo assim, a romana, os deuses têm nome de planetas, né? Principalmente, pelo menos os 12 grandes deuses, né? Tipo, Tem Ares. mais, porém, Tem muito mais, que é os deuses menores, considerado assim, os pelo livro. semideuses Os e já semideuses. mistureba. Então, tipo, e depois dessa saga dos 5 primeiros livros, que é só o Percy Jackson, tentando acabar com Cronos, que Cronos ele tenta reviver e matar e dominar o mundo novamente, eles conseguem fazer uma coisa show com Cronos. Vocês sabem o que que é, mas eu não vou falar, né? É. Tem que Pessoa, ler, pessoas lerdas, por favor, não não entendam. falem. E pessoas que entenderam o que eu falei, não Isso não falem. tem. E depois aí tem, né? Porque Cronos era um titã. Isso, Cronos era um titã. E depois Gaia, que é a grande vilã desses 5 próximos livros, que é a Titã Master, que ela e o. Ai, gente, como que chama? Ela e o Tártaro. Que o Tártaro, pra quem não sabe, é o inferno, onde os monstros vivem. E o Tártaro é um deus. É um titã, no caso. É um Sabe titã. sabe uma coisa que é interessante? Ah, Porque no livro trata ele como um titã, sendo que na cultura original ele é considerado como um deus que veio todos os deuses depois. Aquele que devorava os próprios filhos, sabe? Só uma informação interessante. mas esse daí não é o Cronos, que devorava os próprios filhos? Sim, é porque teve uma diferença Ah, do livro pro coisa, entendeu? não, é Mas sempre pode continuar, informado sobre desculpa. a- sempre informado sobre a nossa. É isso aí. Sempre informado. Culturas. Cultura. Tipo, a grande vilã depois, né, depois de Cronos é Gaia, a Titã, deus da. A Titã, deusa da Terra, a que criou a Terra, segundo a mitologia grega. Sim. Então, tipo, cara.
Proparoxito, né? Mas aí vocês falam, mas ele só escreve das duas grandes. Eu queria ler, por exemplo, sobre a mitologia nórdica, que é a mitologia do Thor, do Odin, Odin. o Loki. Tô Tem esperando também. esse podcast até hoje. Calma. Tem uma coisa interessante, né, Faz nessa um mês que questão. eu já falei pra ele curar os negócios. Mas enfim, gente. Mas Não enfim. liga não. Ainda vai sair, relaxa. Tipo, ele tá escrevendo também. Uma saga de 5 livros, ele já escreveu 3. Mas eu quero saber sobre mitologia egípcia. Tem também, porque o cara é foda. O cara já tá escrevendo uma saga de mais 5 livros e já tá no terceiro novamente. Mas eu quero saber mais sobre a mitologia grega e romana. Tem também, porque depois desses 10 livros, primeiro ele tá escrevendo uma outra, né? Porque nessa parte, o Apolo, ele acho que briga com Zeus, e Zeus tira ele como um deus e transforma ele em uma pessoa mortal. Ai, amo. Aí Percy vai tentar ajudar ele a se redimir e voltar a ser um, um deus. Então, resumindo, ele tá escrevendo 3 sagas seguidas de 3 Ou mitologias seja, diferentes. Ou a seja, criança nem dorme, né? Nem não, dorme. nem dorme, o cara é pica. E pro Paraxito, cara. Pra escrever. Olha só, pra escrever 3 livros diferentes, de 3 mitologias diferentes, de E não três misturar a personagens cultura diferentes, ainda. e não misturar cultura, cara, por isso que é um dos meus escritores favoritos, tá no meu top 3 escritores favoritos. Que Rick Riordan, J.K. e o Dan Brown são os meus 3 escritores favoritos, assim, ó. Que moram dentro do meu coração. É isso Uma aí, coisa, guys. É essa sobre é, a mitologia. É aí. uma Recomendação. coisa que eu acho muito interessante desse livro, que eu quero comprar por seguinte questões dessa frase. É porque, não sei se é no final da saga ou de algum livro, mas fala sobre a questão de quem se sentiu tocado por aquele livro é porque tinha a oportunidade de ser um dos escolhidos. Então, Sim. assim, eu me senti tocado com essa frase porque, né, toca a alma. Pra Imagina, quem você não fica todo entendeu, arrepiado. Fala, gente, eu posso eu falei, ser. caralho. Ai, É, gente. Será que eu sou de quem? eu ia zoar, eu ia falar assim, gente, e filha de Afrodite, tem poder do quê? De beleza? Não, mas eu queria falar, real. Afrodite, por mais que não é retratado na história lá, ela tem um poder muito crucial. Ela, Porque. no segunda saga, Afrodite, uma das filhas de Afrodite, ela. O poder que Ah, os filhos de Afrodite têm é o poder da persuasão. sim, ela usa a questão da persuasão. E tem uma coisa que é muito pesado, que eu não quero comentar, mas eu vou comentar. Gente, a questão da Afrodite, por ela ser uma pessoa muito questões da beleza, é persuasiva como uma raposa, né? Que ela sabe usar sua beleza para poder conseguir o que ela quer. Sim. É, que então, comparado a questões de deuses em sentido geral, de deuses gregos, ela é a mais brava em questões, tipo assim, se você deixar ela puta, ela é a mais vingativa de todas. Então, assim, não é à toa que tem a questão da Medusa envolvida aí, né? Então, assim, Sim. Sim. A então, Medusa assim, nunca foi, sempre foi uma vilã, tá, galera? Quem não sabe. ela foi estuprada e foi colocada como vilã, tá, galerinha? Então, assim, culpem Zeus e Poseidon. Eu Porque gosto de eles. Poseidon. É, ai, sei lá, sabe? Eu sinto meio triste depois de saber da história da Medusa. Assim, eu Mas, sinto tipo meio assim, decepcionado. naqueles quiz do Facebook, eu saio como de Ares. Ou, é, de Ares. Ia lá. Eu saio como Poseidon, eu fico meio tipo assim, ô, será? Ô, tristeza. Eu sou o deus do submundo, cara. Já é. Faz sentido. Teria expor nada, não. Ia lá. Fala. Ia lá. Tô brincando, galerinha, tô brincando, tô brincando. É, É, agora é minha Ares vez. não, Hades, né? Hades, que Ares, tem a Ares é Perséfone. do. É, Hades é do submundo, Ares é do deus da guerra. Desculpem o Tem erro. muitas curiosidades de Hades, mas aí tem que contratar a E, gente aí pra próxima. sempre gostei de Hades, velho. Sempre gostei de Hades. Se parar pra pensar, eu, tipo assim, eu não acho que ele foi forçado a colocar a Persephone junto com ele. Porque imagina,
A mãe da Persephone era meio assim, que era meio possessiva, né? Se parar pra pensar. Então, assim, até eu Sim, fugiria de casa. Eu não né? vou negar. Eu não vou negar. Mas, enfim, vamos passar aqui Um um pano. escritor. Vamos passar um pano que todo mundo erra, né? Ah, esse povo, esses Ai, deuses, ah, ai, todo esses mundo erra. deuses. Todo mundo erra. Pode imaginar a imagem do pica-pau, gente, passando fome. Por favor, é. Esse escritor, o David, eu nunca sei se falar o nome dele, mas ele evita no meu meio de pronunciação. Desculpa, galera. Que fala sobre um livro chamado Todo Dia. Para quem gosta de uma coisa assim. Os livros dele, ele sempre mexe com assuntos delicados, mas de uma maneira bem gostosa de ler, sabe? Então, assim, tem vários pontos de vista de informações de livros diferentes. Esse que eu vou falar de Todo Dia, ele é bem peculiarzinho, porque ele fala sobre um ser vivo chamado A. A não é uma garota nem um garoto. A é É, basicamente um bebê que ele é o tinha. filho do Elon Musk. É, depois de vários tempos, eu explico o que eu entendi sobre esse livro, depois de anos. Eu li ele no ensino médio, de recomendações. Ele falava sobre esse ser A. O A, ele é o nome que essa criança escolheu, porque ele tinha uma habilidade muito peculiar. Ele não tinha um corpo físico. Ele conseguia entrar dentro de corpos das pessoas, em volta dele, com a mesma idade equivalente. Por exemplo, se você for um garoto de 14 anos, você pode acordar no dia seguinte no corpo de uma menina de 14 anos ou em outra criança de 14 anos. Sempre da região, tipo, nos Estados Unidos. Se você estiver num estado físico, ele sempre vai ser perto daquela religião, não vai ser nada distante, tipo Brasil, China, não. Então, assim, por ele ser uma pessoa que, desde criança, ele teve essa habilidade de mudar de corpos, ele pode retomar as memórias dessa pessoa que ele está habitando o corpo. Essa pessoa vai ficar, tipo, num sono profundo por um dia. Ela não vai lembrar do que ela faz. Então, ele Igual pode o acessar jutsu as, da Ina. exato. Então, tipo assim, ele pode viver essa vida da pessoa por um dia. Então, mostra ele acessando durante o livro o corpo de uma menina cega, ele experiencia como é ser uma pessoa cega, ele entra dentro de um corpo de uma menina que tá morrendo, ela tá com depressão, ela tá se suicidando, mas ela não tem coragem de falar pra família. E ele arruma um jeito para tentar salvar a vida dela quando ele entra no outro corpo no dia seguinte. Teve merdas que ele já fez dentro do corpo de alguém, tipo assim, ele foi jogar um futebol, ele quebrou um braço, uma perna, talvez. Foi parar no Acontece. hospital. Acontece, mas imagina você, Cheve. Você acorda, tipo, no dia seguinte no hospital e sua família fala, você quebrou seu braço ou sua perna. Você lembra de alguma coisa? Eu E não, você não se jamais. lembra porque alguém estava possuindo o seu corpo? Enfim. Mas essa história fala uma questão de romance. A apaixona por uma garota. Ele entra dentro de um corpo de um garoto, namorado dessa menina, por consequência da história. Ele trata ela muito mal durante a história. E basicamente nesse dia que o A tá dentro do corpo desse garoto, ele acaba se apaixonando pelo jeito dela, que ela demonstra amor. E ele acessa os dados no cérebro dele e vê que esse garoto ele não dá a mínima para ela, sabe? Ele trata ela muito mal e, tipo, ela faz ela de step. E ela faz É. de tudo, ela vai lá no Starbucks, atravessa a cidade para comprar um café para ele, faz tudo para animar o dia dele. E no dia seguinte, depois de ter aproveitado o dia inteiro com ela, e a menina, tipo assim, nossa, meu namorado tá me dando atenção. Agora vai, Deus, agora vai. O cara tá no mesmo estado merda, tratando ela como se fosse inútil, colocando ela pra baixo, ignorando. E ele entra em outro corpo de uma menina na mesma escola, por sorte dela ou dele. E ele tenta reconquistar essa menina todo dia, um dia diferente. Eu Então, gostei. assim, por ser uma questão difícil, porque cada dia ele tá habitando num corpo diferente, tem dia que ele acorda em outra cidade. Então, ele tá, tipo assim, ele tem que pegar um carro, atravessar a cidade para poder ver ela. Então, todo dia ele tem que reconquistar ela e provar que é ele mesmo. Até durante esse livro, tem momentos que ele prova que ele teve vários corpos diferentes, com vários dias que ele saiu com ela, com corpos tipo um amigo, um namorado, uma pessoa estranha na biblioteca. Então ele fala assim, ó,
Você lembra daquele dia que eu saí junto com você e comi comida chinesa? Que era tal pessoa? Tava escrito isso no seu bilhete. No outro dia, quando eu saí com você no corpo de outra pessoa, a gente fez isso. Quando eu tava no corpo do seu namorado, eu te beijei na praia. Então, assim, ele sabe expor os fatos que só a pessoa que tá ali sabe. Então, tipo assim, todo dia ela fica, oh meu Deus, o que que tá acontecendo? E no meio desse processo, ele acaba entrando no corpo de uma adolescente, e essa adolescente tem uma festa, ele acaba convidando ela para essa festa, os dois comemoram. Só que tem um problema. Toda meia-noite, ele é puxado para fora desse corpo. Ele tem 24 horas, exato. Ele já tentou ficar acordado para poder ver se ficava no corpo, ou não acordado, mas ele sentiu uma dor extrema puxando ele para fora do corpo e jogando para outro corpo. Então ele não consegue permanecer nesse corpo. E estava dando meia-noite, momento Cinderela, para quem gosta. E ele tentou levar o corpo de volta do menino para casa, só que não deu certo. E esse corpo do menino foi parar, tipo, quebrou o carro, bateu no meio de uma estrada numa cidade que nem era ele. E ele foi considerado como se estivesse possuído por um demônio. Então a história vai passar com essa questão de caçar esse demônio que está afastando a cidade, porque as pessoas não estão tendo memória do que aconteceu no dia vivenciado deles. E isso acaba uma confusão, sabe? De alguém tem um demônio na cidade possuindo todas as pessoas, mas o que está acontecendo? E ele tentando ficar preso dentro de um corpo para poder se apaixonar com essa menina e a menina apaixonar por ele. Só que é um romance, assim, muito confuso para quem não entende, sabe? Essa questão de atravessar um corpo para o outro. Mas ele é muito legal porque chega até o momento que ele encontra alguém como ele na história. Só que eles deixaram bem de leve, sabe? Que tem alguém que conhece e que pode ensinar ele a ficar no corpo mais um dia. Só que no dia que ele realmente consegue ficar dentro de um corpo, ele decide fazer uma opinião bem séria. Eu devo ficar nesse corpo e deixar de esse cara viver? Ou eu devo ficar trocando de corpo e deixar esse cara viver normalmente a vida dele? Então tem essa questão de a decisão se ele quer ou não. Eu recomendo bastante para quem quiser ler. É um livro meio complicadinho. Aos longos da vida eu percebi que falava sobre a questão do gênero não binário, que é as pessoas que transitam do sexo feminino para o masculino, ou para quem não se considera nem masculino nem feminino. Então, ele tem filme para quem quiser procurar, quem tiver preguiça de ler o livro. Ele tem um filme e tem a continuação, que além de ser o livro chamado Todo Dia, chama Outro Dia, que acontece depois do acontecimento final. Aí vocês têm que ler. Como eu era antes de você e depois de você, é um É negócio assim. basicamente, é basicamente, é exatamente esse jeitinho. Só que tem umas coisinhas sobrenatural. Show. Então recomendo. Cara, eu acho que eu vou fazer minha última indicação aqui, Beleza. pela minha parte. Eu, eu não sei o que que eu indico, cara. Tem tanto livro. Indica a nossa saga. Não, então, eu vou falar 2 livros antes, né? E depois a nossa saga. Bem, Aí, ó. um dos livros. Cara, eu esqueci o nome do livro. Calma aí. Vai falando só. Calma aí. Vai cantando aí pro pessoal. Deixa Eu eu pegar o cantando? nome do livro. Ih, ó. Calma aí. Sei cantar nada, não. Tá louco? Mas enfim, galerinha. Eu vou recomendar um livro agora mesmo. É o último. Mas ele é do fundo do meu coração. É aquele que eu falei que eu vou fechar com chave de ouro. E para quem tem dificuldades de leitura, acho que não tem a questão de ser preso no livro. Ele é muito gostosinho, tá? Te peguei para ler. Então, assim, dá para ler até para um Ei, gente, cadê o adolescente livro? Mas tá. O inicial. Eu recomendo. Recomendo bastante. que que você recomenda? Eu vou recomendar um livro agora mesmo. Tô só falando sobre a prévia dele aqui, que é bem Ah, interessante. gostei. Tem Enfim. romance, tem traição, tem tudo. Ei, tudo que o BR gosta. Tudo que o povo brasileiro gosta dessa nossa sociedade. Exato. Bem, eu vou começar por um livro de game, que é, né? Assassin's Creed. Os livros realmente são show.
Porém, é o seguinte, é uma leitura muito difícil. Porque, como que eu posso falar? Além de ser uma escrita difícil, são letras extremamente minúsculas e na página aí. Mas enfim, Assassin's Creed. Leiam aí uma trilogia show. Tem chamado esse livro que eu tava procurando aqui chama Letras Finais. É totalmente diferente de ler o livro. Você vai ter que descobrir como que lê o livro. E se você achar todas as letras, você vai formar uma frase. Então, além de ser um livro diferente, a leitura dele, que você vai ter que descobrir, você ainda vai Aceita achar. PDFs? Oi? Aceita PDFs depois. Ah, cara, se você quiser emprestado, eu tenho ele aqui. Opa, Aí, depois da tipo, quarentena. é, tem que ser, né? É. Aí, tipo, além de ser uma forma diferente de ler, tem letras perdidas no meio do livro. Toda página tem um. E depois você consegue formar uma frase. Até hoje eu não consegui formar essa frase, faz 3 anos. E eu vou conseguir, olha lá. Apesar de que eu só tentei uma vez, né? Faz 3 anos. Meu Deus. Mas enfim, conte-me mais aí que você botou o áudio. Fiquei meio curioso. Ih, ué, Enfim. caiu. Ah, não, Achei tô que aqui. caiu. Tô Achei que aqui, tinha tô aqui. caído. Ah, Não, tá. não. Eu tava conversando. Eu não vou editar aqui, não, porque é isso aí. Vocês que lute. Vocês que tomam Ih, um chazinho de cal. E esse livro, ele conta sobre um sequestro de um menino. E é o menino contando a história dele, do que ele viveu. Então é um livro muito, mas muito, muito bom. Eu recomendo. Recomendo demais. E é um pode livro repetir o curtinho. nome, por favor? Letras Finais. Letras finais. Vou É até de um procurar autor aqui. brasileiro. Autor, não lembro. Mas é brasileiro, tá? E depois, a nossa grande querida saga, né? Os Potterheads, Harry Potter, Falando sete. nisso, teve problemas aí, tá? Com ela, Twitter, Ah, eu vi aquele negócio lá que você colocou, mas como tava em inglês, fiquei triste. Mas depois eu, eu te mando. mas enfim, Harry Potter, J.K. Rowling. Ela tem um outro livro que chama Morte Súbita, mas é uma bosta. Pra você ter uma Não, ideia, minha mãe leu 100 páginas dele, ela parou de ler. O livro é ruim. meu Deus. J.K., por favor, faça livro dos Animais Fantásticos. Eu não sei se tem, mas os filmes foi meio meh. Foi meh. Eu dormia durante o filme, pra você ter uma ideia. Então Meu foi meio Deus. meh. É a coisa que você não recomenda. Não, cara, os Animais Fantásticos, legal. Mas foi meio pão. Não, tô falando o outro lá do JK. Ah, não, Morte Súbita? Horrível. É. Sem recomendação. Ah, Horrível. Animais Fantásticos eu tenho vontade de comprar o livro. Que é, né? É lindo. Ah, É pelo lindo. menos você conhece alguma outra parte, conhece antes do Harry Potter, mas É. foi, é, Ele aparece no filme. Eu fiquei chocado. Eu não vi ele no filme quando eu era criança. eu também não. E, ó, outra coisa aí. O terceiro filme do Animais Fantásticos vai ser gravado aqui no Rio de Janeiro. Só esperando. Na Só esperança aqui, ó. na esperança de, né, ver quem? Johnny Depp aí. Não, mas será que eles vão pegar a questão da magia brasileira também ou não? Porque seria muito interessante isso lá. Pelo que eu li aqui, como eu trabalho no jornal, e uma das capas das variedades, que é o nosso caderno, saiu sobre isso. Pelo que eu li ele muito por ciminhazinho assim, foi sobre que eles vão pegar toda a questão que tem realmente aí do Brasil. Ah, É, a, como que o folclore brasileiro, sabe? Que sim. vai, acho que Que é vai ser muito grande e extenso e não é pô, valorizado.
É muito da hora, velho. Eu gosto muito do folclore brasileiro. Recomendo, galerinha, dar uma leitura, valorizar, porque é muitas coisas interessantes, ainda mais pra quem gosta do mundo da magia e coisa sobrenatural. É grande demais, tem o alfabeto inteiro e um pouco mais. Sim. E, cara, Harry Potter. Eu recomendo muito mais assistir, ler os livros do que assistir os filmes. Mas, Pra tá quem aí, tem a né? preguiça, tá aí os Pra filmes quem. também. Sim. Apesar que não dá pra colocar um livro, por exemplo, A Ordem da Fênix, que é o maior livro da saga, que tem 800 páginas. Não dá pra colocar um livro de Num 800 livro inteiro. páginas num filme de Uma duas hora e horas. meia. É, É, 2 horas e meia. então, E, assim, cara, perfeito. Tenho o que falar, né? Harry Potter. Perfeito. Perfeito. é. Só quem leu sabe, Gabi. Só quem assistiu 5 vezes no ano, por mês, e leu todos os livros sabe o que a gente tá falando. Ai, vontade, né, minha filha? Vontade de E assistir compre de os novo. livros, galerinha. Bom, Eu depende. comprei, eu comprei a edição de capa dura. É a última edição que saiu de capa dura. Vou Cara, eu roubar. paguei em média R$ 40 nos livros. Os Por maiores cada, foram. basicamente. Cara, eu deve ter gastado uns R$ 380. Claro, não fui eu que comprei, a maioria foi tudo presente. Uhum. E aí deve dar uns 380, R$ 400. Ah, Todos mas os livros. é um livro que vale a pena. É uma E, coisa que vale a tipo, pena. parece que a capa é aveludada, é tudo capa dura. É uma coisa É de surpreendente. burguês, é burguês. Só É quem viveu burguês, sabe. cara. Só quem. É bom saber que no dia que eu for aí, já vou levantar uma mochilinha pra levar meus livros pra casa. Ó, última indicação, hein? É Homem de Giz. Eu Indicação aí. li. Eu tenho, ó, eu bato palmas. Eu Cara, eu tenho a bato edição de capa palmas. dura daquilo lá. Eu também. É Nossa. perfeito, né? Esse livro de capa Seu dura, né? livro também cheira giz? Só uma pergunta. Aham, aham. É, é uma coisa assim, surreal. Um livro preto que cheira giz. E É assim, outra, e quando galerinha. você fecha tudo ele fica tudo. Páginas, tudo uma coisinha de preto, sabe, né? Fica da Sim. hora. E tem os desenhos do garotinho de giz. É um livro, assim, pesado, mas recomendo, galerinha. Pode ver. Uma coisa bem interessante do livro, que, tipo assim, por ele passar essa questão de meio que um assassinato, a gente pode se dizer assim, Sheila? Foi um assassinato de um. Pelo que eu entendi, foi o seguinte, tipo, aconteceu um assassinato É, na e cidade. as criancinhas acharam o corpo. E, tipo, passou, sabe? Mas as crianças cresceram e depois eu acho que elas vão atrás. O negócio, cara. É, basicamente assim, tudo retrata de um idioma que as crianças criaram, que elas escreviam, cada criança tinha uma cor de um giz diferenciado, esse é o propósito do livro. E cada criança tinha uma cor colorida de giz e eles escreviam com o próprio idioma na porta de cada um a cor obtendo. Então ele sabia quem que era cada um. No dia que teve um assassinato, apareceu uma cor de giz branca. Ninguém utilizava um giz branco. E nesse giz tinha um bonequinho, um boneco de palitinho desenhado. Então, assim, como ninguém sabia quem que era, porque ninguém se atrevia a usar o giz colorido de outra pessoa, eles ignoraram isso, assim, alguém desenhou aqui, só que passaram os anos, quando eles ficaram adultos, eles acabaram reencontrando outro caso parecido e apareceu o Giz de novo, só que esse Giz estava aparecendo mais dentro de casa deles, então, assim, era uma coisa mais pesada. Então, assim, teve também uma questão que teve basicamente um assédio sexual num garotinho, não sei se Eita. você lembra. Eu não cheguei Teve a ler o livro. Eu tenho o livro, mas não cheguei a ler. Durante o livro, fala sobre uma questão de um assédio sexual, que os garotos vão fazer bullying com esse menino. Eles tentam estuprar esse garoto no livro, tipo, um jeito que eles descrevem é uma coisa muito pesada. Então, assim, É um livro aí, 18 anos. 18 anos, 18 no anos. mínimo. Mas ele é muito interessante. Eu recomendo para as pessoas que têm, sabe, um coraçãozinho que aguenta. Porque ele tem uma história envolvente toda na questão dele e tem continuação, pelo que eu vi. Então, assim, Tem, eu não lembro. Você lembra qual que é o nome? Eu não lembro qual que é o. eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Mas enfim, tem continuação. É um É, livro muito.
Cara, e eu tinha lido um negócio, parecia que era de. Que pra quem. O pessoal que gosta de Stranger Things lá, uma série que pra mim não tem pé nem cabeça assim, e é meio sem sal. Vocês podem me xingar, mas eu acho meio sem sal, né? Bosta. Game of Thrones? Não, é Stranger Things lá. Game Olha, of eu Thrones. não posso comentar porque eu não terminei. Não, Eu, é tipo eu- assim, eu não assisti. Aí as pessoas, mas você não vai. Você vai criticar uma série que você não assistiu? Vou. Vou. Eu tô até fazendo. Dá Mas licença. que lute, né? Mas enfim, não foi uma série que me chamou a atenção. É uma série que, infelizmente, ficou muito modinha, né? É, Então, eu cara, comecei a assistir a primeira temporada, mas só que eu não senti algo me prendendo, sabe? Na série, assim, assim. eu também não me prendeu, não me chamou a atenção a série. E olha que eu gosto de coisa sobrenatural, hein? Olha que eu gosto. Uhum, eu também gosto. E, Ah, eu encontrei aqui o livro. A saga do. Tem um Homem de Giz. Aí, o que aconteceu com Anne, que é a garotinha que retrata no livro, mas é bem de leve, que deixou uma dúvida, que lançou em 2019. E vai lançar um livro nesse ano que chama Os Outros, que é a continuação, né? Porque tem mais meninos que aconteceu mais casos, só que eles não deixaram muito em aberto. E tem mais um aqui que vai lançar mais pra frente, mas só que não deram muitos detalhes, não. mas Mas o é isso. importante é que vai ter uma saga aí de uns. Sim, vai ter Que... uma coisinha boa pra se ler. Você tem mais alguma recomendação aí, Júlio? É, É que você tem. tava aí falando aí. Pera aí. O outro livro que vai sair depois dos outros é As Outras Pessoas. Achei. Só que aí não tem data prevista. É do Bom, coronavírus, né? coronga. Mas tem livro assim que eles estão querendo lançar no coronavírus, tipo a saga de Crepúsculo. Nossa, Vai ter um livro aí de continuação aí, talvez. nem me fala disso. Eu fiz a capa da variedade disso. Eu já. Como que em sã consciência, em plena sã consciência, eu assisti aquilo lá, velho? Ah, era o que tinha. Era um romance, sabe? É uma coisa pesadinha, não vou negar, pra época, assim, sabe? Pra quem não tinha uma consciência, assim. Tipo, sabe aquela cena que ela tá na sala de aula e, tipo, o Edward passa por ela, o ventilador bate nela e ele tapa o nariz? Uhum. É, Eu, porque a questão da ela. menstruação dela, eu fiquei tipo assim, É. eu não Velho, tinha consciência, gente. Eu achei que, tipo, sei lá, tava com CC, né, alguma mano? coisa. Mas acontece. Mas, mas enfim, leiam quem quiser ler. Jogos Vorazes também é uma saga muito boa que eu recomendo. Eu não queria deixar spoiler, não. É uma Divergente. saga. Divergente, eu não li, mas eu quero muito ler, porque me falaram de Ah, umas assim, coisas eu bem também não li, interessantes. mas os filmes, pelo menos, são bons. Maze Então, Runners também. Maze Runner é São, bom também. eles são bons. Recomendo. Tipo, põe ele lá no topo. Agora eu vou fechar de chave de ouro. Bom, esse é o livro que eu falei que eu li na minha quarta série. E, tipo, ele é. Eu tinha um gosto meio avançado pra época. Então, galera, não percebo, não reparem. É um livro meio grosso, não vou negar. Umas 200 páginas, pelo menos. Não, dos anos. Ele, ele chama A Bailarina Fantasma. Eu sempre ponho na minha cabeça que é a bailarina azul, mas eu vou explicar. Tudo começa no meio de. Passa todo num teatro, a história, que fala sobre uma garotinha que ela vai com a família dela assistir um teatro de balé. E no meio desse balé, ela repara numa bailarina azul no meio do palco. Essa bailarina azul estava dançando toda alegremente no meio das outras. Eu acho que era do Cisne Negro, se não me engano. E basicamente, essa bailarina azul ela é um fantasma. E ela percebe que tem essa garotinha que é a única que está olhando para ela no palco. E essa fantasma se aproxima dessa garota e tenta meio que redimir do que aconteceu por ela estar ali. Essa história se passa uma questão de romance e também fala sobre assassinato. Então, assim, para quem gosta mais dessa questões tipo fantasma, morte, assim, assassinato, Não, me chamou a tá aí. atenção isso. Mas essa história retrata com a menina se aproximando desse espírito que está dentro do teatro para entender como que ela morreu. Tudo passa numa questão de romance que tinha uma garota e um garoto nesse teatro. A garota era a bailarina, ela era pianista.
E esse garoto, ele era muito apaixonado por ela, só que ela tinha uma outra menina que não gostava dela e não gostava desse romance, ela tinha inveja. Ela fazia de tudo para provocar essa pianista que é barra bailarina. Então, tipo assim, ela queria muito tomar o cara dela. Até que chegou um ponto em que ela foi morta. A garota conseguiu assassinar a outra dentro desse teatro de uma maneira bem peculiar. Eu conto aqui ou deixo? Ah, não, deixa no ar. Deixa É, no ar. no ar. Mas assim, tem a ver fogo e tijolo. Eita, mano. Então, assim, depois eu te conto. Eles fizeram um coquetel molotov É com, com com tijolo. tijolo. Mas é pesadinho, assim, sabe? Do jeito que ela morre. Então, eles acabaram descobrindo esse quarto que tava meio assim, escondido dentro do teatro, porque o espírito da menina leva a garota até lá para poder contar a história dela. Que ela estava tocando no piano de marfim, toda aquela romance, blá 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 blá. Era um dia especial que ela ia se declarar pro cara, sabe? Eles iam namorar, pedir namoro, o cara ia pedir ela namoro, era uma coisa assim. Então, só que ela acabou sendo morta. E Putz, esse cara, ele acabou seguindo a vida dele, apaixonou, entre aspas, por essa outra garota, que era inimiga dela. Ele até casou com ela e ficou junto durante uns anos, Yandere. só que, Isso aí tá me lembrando Yandere. tipo, ficaram até junto com uns anos, mas só que ela, como ela era uma pessoa muito ruim, ela acabou ficando doente, morreu. Então ele ficou até velhinho, sabe? Mas ele teve filhos, teve neto. E o último desejo dessa garota fantasma é que a menina levasse uma última carta para ele. Então a história se trata toda essa questão de ele receber a carta no finalzinho, entender a morte, que ela foi assassinada pela mulher dele, falecida, que ela realmente amava ele, estava disposta a seguir uma vida junto com ele, só que não deu tempo. Então, assim, era uma coisa muito romance que não deu certo, mas deu certo depois, sabe? Então, assim, eu recomendo bastante, porque é um livro que É, te fecha com chave de ouro. gostei, gostei. E quem tem É, dificuldade é perfeito, porque ele chama muita atenção. sim, parece que. Acho que show, cara. Gostei. Eu Você ainda vou tem. comprar ele. É. Só um último pra pessoal aí que. Eu sei que é um livro que. É um tipo de livro que não todo mundo gosta, mas. É. Livro de autoajuda. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Tá? É um livro da hora, cara. Eu gostei muito. Isso porque eu só li 3 capítulos dele. Mas é show, tá? Última recomendação. Aí. Livro de autoajuda. A É, ele Sutil ajuda Arte. muito, mano. Sim. Cara, você tem algum recadinho aí pro pessoal? Dê like, dê gostei, dê o joinha, compartilhe com os amiguinhos, comenta nos comentários o que você achou, soluções, problemas, tretas pra gente dialogar, ou talvez tretar, porque eu sou barraqueiro. Ah, Então, assim, você. comente lá pra mim militar se for preciso e partilhe com os amiguinhos, se inscreva, ativa os sininhos, tá? Segue lá no Spotify, porque vai receber notificação sim, tá? Porque o YouTube é meio cuzão, Spotify. mas É. nos outros lugares dá notificação. E é só isso mesmo. Amo vocês. Nem todos, mas amo. Bem, reforçando o que o Joey falou, se inscreva aí, dá o like, e aí, tudo isso que o Joey falou. É isso aí. Com preguiça de falar. E é isso aí. E patrocina, galera. Patro... Patrocina. Galerinha aí, ó. As editoras, as grandes vendedoras de livro, aquela amarelinha com preto, aquela Eu que jurava que tem. você ia falar vendedores Lavon. Mas pode patrocinar também. Não tem problema não. Aquela amarelinha com preto, aquela que tem nome Caralho. de rede de televisão. É, exato. É, Que sim. parece um carrinho de supermercado, né? Aquela que parece um carrinho de supermercado. Aquela que Grandes tem. empresas. Aquela que tem nome também de. Essa daí, né? É. Que, que tem o É, símbolo do carrinho de mercado e que tem nome de da uma nossa parte da floresta. floresta. É. Mas que Cara, começa com A. é. Então, eu. Pessoal, o link do site pra vocês conseguirem comprar. Eu comprar não, pegar os livros de graça. Tá aí na descrição. O canal da Giovana, ela postou vídeo, tá? Se eu não me engano. Ela já postou vídeo. Então, o pessoal aí que curte cavalo e tem suas dúvidas sobre cavalo, vai lá tirar com ela.
O vídeo tá lá, tá bem explicadinho, bonitinho, ela tá na roça, então tá bem temático e bem divertido, cara. Eu gostei do vídeo. E pro pessoal que aí curte mais uma gameplay, curte mais um, um, um tipo de vídeo de curiosidades, um vídeo top 10 alguma coisa, segue o canal do Luan. Aí eu que tô lá editando o vídeo dele, mas sempre É show, aí galera. Vai lá que é show. é show. Eu gosto. Que são gameplays elevadas e, e top caótico aí. Modo caos. Canal da Giovanna Ramos. Seguem lá. Pra quem quiser apoiar o canal de forma financeira, tem o Apoia-se e tem o PayPal, tá? E quem não puder, faça o que o Joey falou. Compartilhe o nosso canal, Sempre certo? bom. Então, Joey, obrigadão novamente. Ah, é nóis. Tamo E é aí. isso aí, guys. Chute no pescoço. Um abraço na canela. Fui.